Olá! Como tu queres muito resolver a questão do Enem para te preparar, vamos seguir aqui conversando sobre as questões do Enem na literatura do ano de 2023. E agora eu vou falar sobre o Guimarães Rosa, que é um autor da geração de 45 que costuma cair muito no Enem, tá? Normalmente ali a terceira geração do modernismo cai Guimarães Rosa, Clarice Lispector. E às vezes aí foge um pouquinho, e aí o nosso grande João Cabral de Melo Neto, por exemplo. Mas agora quero conversar contigo então sobre essa questão que tem o título de Dão Lalão do Guimarães. Ela é uma questão que tem um texto mais complexo. Ele é um texto complexo porque o texto do Guimarães Rosa é assim. Usa muito neologismos, regionalismos, é um texto poético também, apesar de ser prosa. A resposta não é de um nível difícil, entretanto, por ser um texto um pouco mais difícil, acaba sendo uma questão de nível médio. Vou mostrar para ti agora o que a pergunta queria da gente. Para começar a facilitar, sempre bom lembrar, olha primeiro a pergunta para depois olhar para o texto, porque às vezes nem precisa ler o texto, às vezes precisa. Vamos ver aqui. A pergunta é: nesse trecho do conto, o gosto dos moradores do povoado por ouvir a novela de rádio recontada por Soropita deve-se a... Então, aqui a gente vai precisar ler o texto. Por quê? Porque qual é a questão da galera lá do povoado que eles ficam escutando uma mulher recontar uma história? A gente vai precisar entender no texto o que tem sobre isso. Só que como o texto é um pouco longo, eu vou mostrar para ti exatamente no texto onde está essa resposta. Bora ali. Observa aí no segundo parágrafo, um pouco mais para o final, que diz assim: mas queriam escutar outra vez por confirmação. A história é estável de boa, mal que a compridada, taca e não rende, explicava o Zus ao Adalberto. Soropita começou a recontar o capítulo da novela. Sem trabalho, se recordava das palavras, até com clareza. Disso se admirava. Contava com prazer de demorar, encher a sala com o poder de outros altos personagens, tomar a atenção de todos, pudesse contar aquilo noite adiante. Era preciso trazer luz. Nem uns enxergavam mais os outros. Quando alguém ria, ria de muito longe. O capítulo da novela estava terminando. Viram que aqui está falando que a Soropita tinha um jeito diferente de contar? Que as pessoas vinham todas ver porque ela contava com gosto, porque ela contava com vontade. Aqui a gente encontra a resposta. Vamos às alternativas ali. A. Qualidade do som do rádio. Assim, não fala se o som do rádio era bom ou era ruim. E não era por causa disso. Até falavam ali naquela parte que eu li para você que tinha um pouco demorado para entender, mas não era o som do rádio. Então vamos para B. Estabilidade do enredo contado. Quando a gente fala em estabilidade, parece que o enredo é tão bom a ponto de ser estável e todo mundo querer escutar de novo. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar na interpretação, não é a estabilidade de Soropita, e sim a maneira de gosto com que ela contava as coisas. C. Ineditismo do capítulo da novela. Essa parte a gente nem precisa discutir, porque não era inédito, né? Ela estava contando uma coisa que eles acabaram de escutar. Lá na D, que é a resposta certa. Jeito singular de falar aos ouvintes. Meu caro, quando a gente escuta uma boa história, normalmente a gente tem essa coisa de ai, que gostoso de escutar aquela história sendo contada, a maneira como se passam as histórias para frente. E é exatamente isso. O jeito que ela gostava, demorado, com prazer em fazer, é que faziam as pessoas querer escutá-la contar essa novela. Vamos eliminar a E rapidinho, só para você entender por que não é. Lá na E diz dificuldade de compreensão da história. Você pode pensar assim, estava difícil de escutar no rádio, daí vamos escutar com ela. Poderia, mas não é isso que responde ao nosso enunciado. Olha o enunciado de novo.
o gosto dos moradores do povoado por ouvir a novela de rádio recontada. Então, o que pede aqui é o gosto, não a necessidade. E a novela, como diz o enunciado, é recontada e não contada para aqueles que não entenderam, certo? Então é isso que dá conta dessa questãozinha do Guimarães Rosa. Até mais!